Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Cabostex! Uau! Bom dia, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Vamos fazer um vídeo hoje falando aí, esclarecendo uma dúvida aí de uma pessoa no canal aí que me perguntou a semana toda e hoje também me perguntou: Dr. Reclama, como eu faço para saber se o meu computador vai rodar o jogo que eu quero? Bom, galera, começa por aí assim, ó. A dica do Dr. Reclama hoje no canal aí é para falar para vocês que muita gente acha que os computadores que... me cortei aqui, fiz a barba agora. Os computadores que são feitos nos Estados Unidos não são as mesmas coisas que nós pegamos aqui, tá? Então, quando o cara roda uma configuração de um jogo aí, quando ele faz uma configuração de um jogo, tá? Por exemplo, configurações mínimas do jogo, esse tipo de configuração aí, ela geralmente atende os requisitos americanos, tá? Então, tipo, o cara tem lá um i7 com um chipset desenvolvido e tal, né? Aí vem aqui pro Brasil, pega um CCE da vida, uma bosta, com chipsetzinho vagabundo, ligado num processador i7 daqueles para economia, entendeu? Então tem todo esse lance aí que a pessoa tem que remediar, tá? Porque os chipsets que são desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa não tem nada a ver com os chipsets defasados, lesados e capados que são os que vêm pro Brasil. Tá, pessoal? Então, para ficar melhor esse conceito aí, a ideia original seria o seguinte: dar uma média de 20%. 20% é uma taxa interessante. Como é que o cara faz isso? Por exemplo, assim, ó, o requisito mínimo do jogo fala i7 3 GB, tá? Então, você sabe que você vai comparar um i7 top de linha, daqueles que não se preocupam em economizar energia, com um i7 que economiza energia, que vem com L2 defasado. É óbvio que isso vai dar um diferencial, que é o tipo de processador vendido aqui no Brasil. Então você tem que dar uma média aí de 20%. Então se pede aí um processador, exemplo, 3 GB de processador, você tem que ter no mínimo, um processador 3,6, um exemplo. Aí você tá dentro desses 20% a mais, sempre a mais, tá? Se o requisito do jogo pede 4 GB de RAM, você tem que se basear em que tipo de RAM que ele está falando. DDR2, DDR3, tá? Se ele pedir 4 GB DDR3, você tem que ter 6 GB, exemplo, né? Porque não vai ter 5, mas 6 GB DDR3, tá? Então você tem que dar esse sempre a mais, tá? E sempre lembrando, pessoal, quando se fala em jogo, a gente tem que saber uma coisa bem interessante. Você tem que estar com o driver da placa de vídeo atualizado. Você tem que ter um DirectX competente e atualizado, tá? O que é o DirectX? O DirectX é um programa que transforma aquela sequência binária em imagem. É como o codec para filme. O DirectX faz quase a mesma coisa, só que é para jogo, tá? Então tem um DirectX atualizado, um driver de placa de vídeo atualizada, tá? E um chipset também, driver de chipset atualizado. Muita gente acha que instalar um Windows no computador, eu tenho visto isso muito no Windows 10 agora. Você instala o Windows e tem gente que só está fazendo isso. Instala o Windows no Windows 10 e já era. Não vai lá no site do fabricante, não busca drivers atualizados e quer que o troço funcione. O Windows é o que? É um simples zelador. Ele sabe que ali tem uma placa de vídeo, ali tem uma memória, mas ele não conhece aquela placa de vídeo, não sabe a potência máxima, não sabe a voltagem, não sabe o sidebus, que é a velocidade de transmissão de dados dela, quantos mil triângulos por segundo ela consegue gerar, projetar, né? Então, pessoal, assim, ó, essa é uma das dicas do Dr. Reclama. A outra dica que eu tenho para dizer para vocês é que nunca queiram comparar placa de vídeo, tá, on-board com placa de vídeo off-board. Tá? Mesmo existem alguns, por exemplo, notebooks que tem placas de vídeo dedicada, tá? Seria uma terceira opção. Essa placa de vídeo ela vem com chipset NVIDIA ou chipset ATI, tá? Essas placas realmente dão um bom desempenho, tá? Mas nunca vão se comparar a uma off-board específica, tá? São boas, mas nunca vão ser melhores que algumas off-boards.
E essas placas de vídeo off-board, elas variam de preço. Vai conforme seu bolso, tá? Essas placas de vídeo vai de R$200 até 3, 4 mil reais. Vai do seu bolso e da sua capacidade, da sua placa-mãe. Sempre lembrando, pessoal, quando você comprar uma placa de vídeo off-board, você tem que ir lá no manual do seu fabricante lá e observar lá a bitagem que a PCI Express, no caso da sua placa, suporta. Por exemplo, lá na configuração está dizendo, tem uma PCI Express, exemplo, 16 vezes e suporta uma bitagem de 64 bits, exemplo. Você pode até pegar uma placa de vídeo 128 bits e colocar lá, mas ela só vai ler 64. Então você vai ter um funil que vai diminuir um pouco o desempenho. Aí nesse caso talvez seja necessário se pensar em comprar uma placa de vídeo que seja compatível exatamente, 64 bits, ou trocar a placa-mãe para ter um melhor desempenho, tá? Então assim, pessoal, a placa de vídeo, no caso off-board, específica, tipo NVIDIA, ATI, são as GeForce da vida, né? As Atheon Radeon, né? ATI Radeon, como quiser falar. Essas placas geralmente geram uma quantidade de gráfico bem interessantes e tem umas custos-benefícios aí na faixa de 200, 300 reais que realmente dão um desempenho joia. Um detalhe que pouca gente não se liga nisso aí: quando você fizer o acoplamento de uma placa de vídeo off-board numa CPU de computador, você tem que sempre que lembrar que se você tem uma fonte 300 watts e essa placa de vídeo que você colocar não requer aquele auxiliar de 6 pinos, daí você não precisa trocar de fonte. Mas se você precisar trocar de fonte, tá? Você tem que comprar uma fonte de watts reais. Isso aí todo mundo já sabe, quer dizer, eu acho que já sabe, que são as 500 watts reais, 700 watts reais, são fontes caras, que custam 300, 400 reais. Mas essas fontes vão te dar aí uma sobrevida. Se você não trocar de fonte e você acoplar uma placa off-board e continuar usando aquela fontezinha 200 watts que veio no seu PC lá, que você comprou no Big da vida, no supermercado, o que vai acontecer? Essa fonte, ela vai durar 1 ano, com a placa off-board a duração dela vai passar para 6 meses, tá? Então não adianta se surpreender depois se a fonte queimar em seguida, porque a placa de vídeo, ela gera um consumo maior de energia, tá? E algumas fontes baratíssimas aí acabam não suportando esse consumo e acabam indo pro pau e estourando e deixando, no caso, o usuário na mão, tá, pessoal? Então, o que a placa de vídeo faz? A placa de vídeo off-board, ela chega pro processador e diz assim: olha, não te preocupa com nada, só faz os cálculos, deixa que eu gero os triângulos, as imagens, né? Deixa que eu gero os gráficos. Então isso acaba suavizando o processador e deixando ele trabalhar de uma maneira mais tranquila, tá? Então eis o porquê de se colocar uma placa de vídeo off-board numa CPU, tá, pessoal? Então assim, ó, seguindo aquela regra básica de 20%, você nunca vai se dar mal, tá? Assim, ó, processador 20% a mais do que pede o requisito mínimo. Memória 20% a mais do que pede o requisito mínimo, tá? Depois, lembrando sempre que as GPUs, no caso, os chipsets que vêm para o Brasil são todos lesados. Você botando esse 20% a mais, provável que você não vai sair tanto no erro, tá? Mas assim, pessoal, tem gente que compra, por exemplo, um notebook aí, que vem com placa de vídeo Intel. Cara, a Intel é uma placa de vídeo genérica, razoável, mas ela tem algumas exceções, algumas salvas exceções. Algumas tecnologias ela não suporta. Como que o usuário leigo compreende isso? Ele bota um jogo lá que teoricamente é pesado e o jogo roda. Meio travando, mas roda. Aí tem um outro jogo lá que ele é bem mais leve. E ele, pô, esse aqui vai rodar. Vai lá, coloca, não roda. Porque essas placas têm algumas limitações de tecnologias e alguns jogos necessitam de algumas tecnologias e outros não. Então elas são teoricamente malucas para alguns jogos. Joga um jogo mais pesado, daqui a um pouco bota um jogo mais leve e não roda. Porque não são placas de vídeo específicas para desenvolvimento e para se jogar games, tá, pessoal? Então o cara que seguir essas dicas aí, ele dificilmente vai ter problemas com videogames. Tem um rapaz semana toda aí me perguntando como é que eu faço, como é que eu vou saber, né? Mas a ideia, pessoal, que eu tenho para dizer para vocês, que o Dr. Reclama tem para dizer para vocês, é o seguinte: não comprem
uma placa de vídeo para rodar um jogo. Comprem uma placa de vídeo para abrir, né, novos potenciais de jogos para o seu PC. Porque a frustração maior é tipo, tu compra uma placa de vídeo, bota no PC e vai rodar o jogo e o jogo não roda. Aí o cara, meu Deus, eu gastei 300 e meu jogo não roda. Mas não quer dizer que não vai rodar outros jogos, tá? Isso é muito comum na informática. Principalmente no Brasil, que nós temos esses chipsets defasados que são vendidos aqui para nós, né? Da mesma maneira que tem celulares vagabundos e capados que são vendidos aqui no Brasil para nós, também temos computadores com chipsets lesados, com L2, processadores com L2 que teoricamente não funcionam e que são vendidos no nosso mercado aqui como coisas top de linha, e o brasileiro compra muito feliz e muito contente, tá, pessoal? Então pessoal, essa é a dica do Dr. Reclama, né? Para quem quer rodar jogos no seu PC. Espero poder ter ajudado vocês. E qualquer coisa, estamos aí. Às vezes o cara não consegue responder no WhatsApp porque não dá tempo, a correria tá pegando, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Um abraço.